Boa noite, a paz do Senhor para todos. Lucas capítulo 17. Vamos ler, eu queria que você lesse comigo em pé, um versículo, depois a gente vai ler todo o texto sentado, né? Mas só para realmente simbolizar como nós fazemos uma reverência à palavra do Senhor, amém? Como respeito, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí versículo 32 fala assim, amados, Lucas 17, 32. É isso? Lucas 17, 32, todo mundo? Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se. Só isso. Vamos orar? Deus, fala aos nossos corações, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa ministrar de forma poderosa. Pai, nos surpreenda nessa noite. Estamos aqui, Pai, porque precisamos do Senhor, Pai. Não vemos outro caminho senão o Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai Deus, pelo congresso de homens, no qual o Senhor falou conosco poderosamente, Pai. Mas sabemos, Pai, que precisamos continuar, Pai, andar contigo, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus, e que esse exemplo, Pai, oh Deus, possa realmente nos fazer, Pai, refletir sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, amado, em nome de Jesus? Eu sei que eu li só esse versículo. Qual é o contexto que Jesus falou isso? Então eu vou falar qual é o contexto que Jesus falou, e depois a gente vai lembrar, fazer o que o versículo fala. Lembre-se da mulher de Ló. A gente vai lembrar da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, tá? Então é Lucas, capítulo, 17, versículo 32. Lembre-se da mulher de Ló. Mas antes eu vou ler a partir do versículo 28 agora. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Só até aí. Amém? Amados, Cristo está falando aqui sobre a vinda do Senhor, sobre a volta de Jesus, sobre nós estarmos andando sem aguardarmos a volta dele. A mulher de Ló foi avisada do chamado, foi avisada de que, pelos anjos, que haveria uma destruição. E a mulher de Ló saiu daquela cidade que iria ser destruída, mas no meio do caminho mostrou que ela não estava pronta, não estava com o coração aberto para largar aquelas coisas. E o que Jesus está falando, tome cuidado. Você que já foi avisado dos acontecimentos futuros, você que está aguardando, mas que está com o coração igual àquela mulher de Ló. Porque Jesus pode voltar e você achar que você está indo para o céu. E quando perceber, ao encontrá-lo, ele: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós escutamos muito falar sobre isso, até no povo do Egito, ou no caso da mulher de Ló mesmo, falando que sair do Egito foi fácil. Isso já foi muito falado. Mas arrancar o Egito do coração do povo, isso é mais difícil. Isso é mais complicado. Levantar a mão, chegar na igreja, levantar a mão, se batizar, de uma certa forma, em nosso país, principalmente, não é fácil. Porque não há nenhuma. Pelo contrário, hoje em dia é até bom você ser evangélico aí, né? Levantar a mão é fácil. Agora, de fato, ter o Espírito Santo, como foi ministrado domingo, ter o fruto do Espírito no seu coração, já é um pouco mais difícil. Mas eu acredito que nós estamos hoje aqui
para realmente falar: Senhor, que o teu Espírito prevaleça no meu coração. Eu acredito que você saiu de casa para de fato poder ser renovado pelo Senhor e não marcar só mais um culto, mas sair daqui transformado por esse Deus. Amém, amados? Então não fique igual a mulher de Ló. Abra, entregue o seu coração para o Senhor e não fique olhando para trás, não. Eu vou falar sobre a história, sobre o que aconteceu com ela aqui, sobre um pouquinho das dificuldades que ela teve. Lembre-se da mulher de Ló. Nós temos bons exemplos para olhar, mas às vezes o mau exemplo, uma coisa que deu errada na nossa vida, serve de parâmetro também. Bom é quando nós conseguimos aprender com o que é correto. Você olhou o vizinho, aprendeu com ele o que é bom, olhou o seu pastor, olhou o seu pai, olhou sua mãe e aprendeu que bom por isso. Você está fazendo conforme você aprendeu. Agora, às vezes, tem um exemplo errado. E nós aprendemos sim, como não fazer. Hoje, o Senhor está me lembrando, está te lembrando, através dessa palavra, que é necessário aprender. É necessário aprender. É necessário olhar os bons exemplos e os maus exemplos. É necessário olhar, ver o que Deus está fazendo na nossa sociedade. Ver o que está acontecendo nesses países aí fora. O Senhor nos chama para que a gente possa estar orando junto também. Então hoje, nessa mensagem, eu queria te convidar a lembrar da mulher de Ló. Amados, lembrando dela, nós lembramos alguns privilégios que ela teve. Coisas boas que ela teve. Qual foi a coisa boa que ela teve? Amados, ela teve um marido justo. Teve um marido que era primo de Abraão. Quem era Ló? Ló era primo de Abraão. Primo não, desculpa, eu acho que era sobrinho. Sobrinho de Abraão, obrigado. Ló era sobrinho de Abraão. Saiu com Abraão. Quando Abraão recebeu o chamado do Senhor, Ló o acompanhou e começou a crescer. No meio do caminho, Ló, de fato, o olho cresceu muito. O olho de Ló cresceu e ele começou a ver que os seus rebanhos estavam crescendo e o do seu tio também. Então começa uma disputa, uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A briga não era entre Abraão e entre Ló, era entre os pastores. Os bens, se for trazer para hoje em dia, os bens de um atrapalhavam o outro. Seria como se fossem duas lojas concorrentes, né? Nesse bairro aqui, um tem uma padaria, o outro tem uma padaria também. Eles ficam disputando, né? Aonde a ovelhinha vai comer mais, né? Aonde que as pessoas estão comprando mais. Logicamente, comprar na padaria de um vai falar que o outro vai ficar sem vender os seus pães. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a lógica ali do negócio. E aí, Ló vira para... Abraão vira para Ló e fala: Ló, a gente não é bom. Nós estamos dando mau testemunho. Estamos brigando. Está tendo confusão entre os nossos vastos, aí, entre os nossos pastores. Não está legal. Abraão toma a decisão e fala: então, amigo, você já cresceu, você já está grande, eu queria te dar uma alternativa. Escolhe para qual lado você vai. Escolhe. Se você for para um lado, eu vou para outro, para todo mundo ter pastagem, para todo mundo estar em paz. E aí Ló olha para os campos lindos de um lado e olha para um campo não tão bom de outro e fala assim: eu quero ficar nos campos bons. Ló decide ir para os campos bons. Não vou julgar ele não, amados, porque vamos ser sinceros, quem de nós, tendo uma situação dessa,
Você tendo uma oportunidade boa, você vai escolher a ruim para deixar o outro com a bom. Quem está entendendo, diga amém. Difícil. Tem gente que faz isso. Poxa, meu tio, né? Batalhou comigo, guerreou comigo, né? Tá aí, poxa, ele fica com o bom. Ló olhou, o olhinho, botou e foi, falou, não, eu vou ficar com esse bom. Eu quero bom. E Abraão, tá bom, tá bom. Detalhe, por quê? Por quê? Por que eles decidiram? Por que Abraão aceitou facilmente? Bom, tá bom, você pode ir para o campo bom que eu vou para o ruim. Porque a bênção, isso é uma coisa que a gente fala sempre, porque a bênção não está no local que Abraão iria estar. A bênção era Deus na vida de Abraão. Detalhe aqui hoje, detalhe. Sabe essa crise que tanto se anuncia? Essa dificuldade que tanto se anuncia aí? Detalhezinho, né? Que todo mundo fala aí que seu coração bate, meu coração também bate, preocupado. Quando a gente lembra que o Senhor está conosco, eu posso ficar tranquilo. Pastor, mas todas as crises? Todas as crises. Aí, Luísa já gritou lá, glória a Deus. Todas elas. Seja a crise financeira, que é o que mais se fala, mas sabe seus filhos? Sabe aquele filho que está crescendo hoje? Ou que você está pensando em ter? Preocupado como ele vai ser? Ei, se o Senhor estiver na sua casa, o pasto vai ser bom. Você pode glorificar o Senhor por isso? Se o Senhor estiver no seu lar, o pasto vai ser bom. Pastor, mas tudo em volta, na escola, a dificuldade, a luta, está tudo ruim, não tá nada bom, tem maus exemplos. Quando ele sai da minha casa, eu não sei quem ele vai encontrar na frente, eu não sei quais são os desafios que eles vão ter na frente. Eu aprendo com Abraão aqui, que ele não estava preocupado com os desafios, ele estava preocupado em simplesmente estar em paz com o seu Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Às vezes, tem pessoas preocupadas com o pasto ou com a bênção e deixa que a briga familiar fique grande, briga entre família cresça, porque estão preocupados em quem vai ter razão. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Abraão tomou a decisão mais correta. Não quero perder a paz com o meu primo, com o meu sobrinho, perdão. Não quero, meu sobrinho, que Deus te abençoe, aonde você quiser, multiplique, eu vou recuar, vou dar mais uns quilômetros aqui, que Deus te abençoe aonde você quiser ir, e eu quero ser abençoado também aqui, se fosse aquela padaria, né? Você fica aqui no Boa Açúcar, eu vou ali para a cerâmica, olha, que prova, né? Vou lá para a cerâmica, fica aqui e Deus vai me abençoar. Que Deus te abençoe também. Abraão quis o mal de Ló, gente? Hã? Não. E por que eu estou contando toda essa história? Para você relembrar quem foi Ló, o que Deus fez com ele, e o que essa mulher presenciou, o que essa mulher vivenciou no seu dia a dia, o que essa mulher andou ao lado ali e viu, presenciou todas as coisas. Ela foi, amados, Abraão e Sara, ela deve ter ouvido cada promessa que Sara tinha, cada milagre que o Senhor fazia, tudo isso aquela mulher viu. Então eu paro minha mensagem aqui só para te perguntar uma coisinha. Ei, você tem visto o que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem parado para analisar tudo o que o Senhor tem feito? Tudo que Deus tem feito à sua volta? Tudo que Deus tem feito na sua igreja, na sua casa, tudo que o Senhor tem falado com você, isso é maravilhoso. Eu estava conversando com uma pessoa, hoje, ele até falou que vinha aqui no culto, acabou que não conseguiu chegar. Falou, pastor, eu entrei lá na igreja, minha família toda foi, restaurado, bênção do Senhor. Mas um tempo eu decidi, ficamos em casa um dia, cervejinha voltou, não sei o que voltou, meu casamento eu estou perdendo.
Quem está entendendo, diga amém. Falou, eu vou voltar. E minha família vai voltar, a gente vai buscar o Senhor. Tomei atitudes erradas. Hoje, o Senhor fala comigo e contigo. Ainda há esperança. Quem acredita que Deus ainda está agindo na sua vida? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E eu falei com essa pessoa, amado, bom buscar sim. Ficou mais difícil agora, mas Deus vai romper. Ele com o coração aberto, arrependido, querendo buscar, isso é Deus, amados. Deus faz. E aquela mulher teve o privilégio, amado, de ver todas essas coisas. Aí só para contar a história, amados, só para lembrar, Ló, que foi para essa região boa demais, ele foi saqueado. Roubaram tudo o que ele tinha. E Abraão, que foi para aquela região ruinzinha, ele só multiplicava, só crescia. Às vezes, nós olhamos com os nossos olhos humanos, e o nosso olhinho brilha para a coisa que é boa. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, mas a diferença é que Ló era abençoado por causa de Abraão. Ele no mínimo precisava seguir os parâmetros de Deus ali. E a gente vê lá na frente que pela cidade que ele escolheu ficar, o coração já não estava mais tão bom assim. Quando a gente é iludido pelos nossos olhos, você lembra lá do filho pródigo, gente? Pai querido, me dá minha parte da herança, que eu quero viver a minha vida, eu quero viver algo novo, quero ver algo bom, me dá a minha parte aí, me dá a minha parte, me dá o meu bem. O pai divide, dura pouco. Estava conversando outro dia com uma outra pessoa também, conversar comigo, pastor, perdi, estava noivo, faltando menos de um ano para casar, acabei com o meu casamento, me separei, me arrumei outra pessoa, fui morar com ela, estava firme, fui morar com ela, acabou tudo, anulamos o casamento depois de 2 meses, não sei. Hoje eu estou aqui, passando por luta, dificuldade, querendo que Deus possa restaurar. E a pior coisa que eu fiz foi ter deixado aquela mulher que era minha noiva. Quem está entendendo, diga amém. Odiei, perdi. O que Ló faz foi sair da bênção de Deus ali. E vai para o local bom, mas sem Deus estar junto, ou sem a bênção de Abraão ali, né? Em resumo, é saqueado, escolhe uma cidade ruim para ficar, chamada, eram as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Eu não lembro qual que ele ficou. Alguém lembra? Pode me ajudar aí? Acho que foi Sodoma, não lembro agora. Mas não é o caso. Tinham 2 cidades. Nessas cidades, amados, tinha prostituição, parecido com o que é hoje em dia. Mas ali fala que devia estar muito ruim mesmo. A ponto de que Deus decidiu que ia destruir aquela cidade, mas por causa de Ló ali, que era parente de Abraão, Deus decide tirar Ló daquela cidade. Eu não vou entrar no detalhe dessa história não. Como que Deus faz para avisar para Ló? Manda anjos em forma de homens irem lá falar com Ló. Só que quando aqueles anjos chegam naquela cidade, os homens eram pervertidos daquela cidade e já queriam ter relação sexual com aqueles anjos. Quem está entendendo, diga amém. Parecido com hoje em dia também. O negócio está bravo. Está bravo. Os princípios estão se mudando. Hoje tem uma lei aí, antigamente era tudo mais bruto, né? E aí, amados, aquele anjo chega lá para tentar tirar Ló e dá o anúncio para a família de Ló,
as filhas de Ló decidem ir, a esposa de Ló decide ir, a esposa de Ló decide ir embora, mas os maridos das filhas não decidem ir, querem ficar na cidade. Amados, que privilégio a mulher de Ló não teve. Quem aqui, amados, já teve o privilégio de ver um anjo te dando um recado para onde você ir? Quem aqui já teve? Eu nunca tive não, mas pode ter gente que tem. Hã? Alguém aqui teve? Já teve a visão de um anjo falar com você e falar, ó, você está indo para o caminho errado, vai para o outro lado. Alguém já teve? Não, né? Eu também não. Mas aquela mulher, viu o anjo falando, esse local vai ser destruído. Deus tem abominação de Sodoma e Gomorra. Esse local é destruição, esse local é morte. Esse local não está conforme a vontade do Senhor, não é o que Deus quer. Ela escutou isso do anjo, amado. Que privilégio ela teve, hein? Ela teve, amado, de fato, um despertamento ali no começo e decide sair. Não fica não. Iniciou, deu um despertamento. Não sei se um anjo, mas com certeza, eu e você, eu sei de mim. Em algum momento na nossa vida, a gente está no caminho e Deus usa alguém ou alguma coisa para falar conosco. E naquela hora eu decido, Senhor, nunca mais, Senhor. Nunca mais eu vou ficar em Sodoma e Gomorra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem um despertamento dentro de você, depois de uma palavra, depois de uma busca. Deus fala com você, você sai daqui e fala, Senhor, nunca mais, Sodoma e Gomorra, nunca mais. Isso aí não é para mim não, isso é perdição, isso é inferno. Isso é erro, é engano, eu não quero mais, eu vou para outro caminho. Quem aqui, amado, já decidiu isso algum dia? Glorifica o nome do Senhor, só para eu saber. Glória a Deus, eu também, amado. Muitas e muitas vezes sempre é assim. Quando Deus vê que eu estou no caminho, Emanuel, de alguma forma, Deus mostra alguma coisa, eu falo, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E aquela mulher teve esse privilégio, falou assim, ei, Sodoma vai ser destruída, Gomorra vai ser destruída. Não tem meio termo, sai agora, foge daí. Foge daí. Detalhe que essa não foi a primeira vez. Tiveram outras vezes também que ela foi salva. Outras vezes. Teve uma vez que naquela que eles estavam sendo saqueados lá, Deus envia Abraão para poder ajudar e salvar Ló também. Então, amados, trazendo para mim e para a sua vida, o Senhor não te deu um livramento. Para você estar aqui hoje, você já teve muito livramento do Senhor. Muito, 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 muito. Talvez a diferença, e eu acredito nisso, que entre aquela mulher e entre você que está aqui hoje, é porque aquela mulher, ela no meio da sua caminhada, ela perdeu a sua fé. Ela hesitou. E eu acredito que se por algum momento a sua fé estava hesitando, o Senhor hoje está te despertando. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui falando sobre uma mulher que na hora que está saindo da cidade, recebe uma ordem do anjo: ei, não olhe para trás. Não olhe para trás. E aí eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso hoje. Fala para quem está do seu lado, não olhe para trás. Eu acho que é a primeira vez hoje. Estava assistindo, gente, minha mensagem de domingo, como eu falei, olha para quem está do seu lado, gente. Eu vou diminuir esse troço. O caminho é não olhe para trás. O Senhor nos aponta para uma direção e não há motivo nenhum para olhar para trás. Não há motivo de você desistir.
Não há motivo de você voltar. Veja o livramento do Senhor. Não há por que ficar lamentando pelo que passou. Não há por que ficar pensando no passado, no erro, no que fez de errado. Cristo já te perdoou e não te lembra mais do seu pecado. Glória a Deus. Não há por que hoje você ficar lamentando pelo que já foi. O importante hoje é você olhar pelo que vem à frente, pelo que Deus tem preparado. Louvado o nome do Senhor. O seu coração e o meu coração tem que estar voltado para Cristo, para o futuro, para o que vem. A minha motivação tem que estar voltada para frente. Senhor Deus. Pastor, você está falando isso, pastor, mas só Deus sabe como que no meio da caminhada dá vontade de olhar para trás. Só Deus sabe o quanto que aquela mulher deve ter pensado, falando quem ela deixou para trás, os seus amigos, os seus relacionamentos, o que ficou para trás. E aquilo foi maior do que ela. Aquilo foi maior do que ela. E ela olhou para trás. Tem essa opção, amados. Tem a opção de olhar para trás. A única diferença é que nós estamos na batalha, como a palavra do Senhor fala, não somos dignos de olhar para trás. Uma vez que nós estamos trilhando um caminho com Cristo, tome a sua cruz e siga. Glória a Deus. Se falta sabedoria, pede para Deus que Ele vai te levar para frente. Ele vai fazer você avançar para frente. Ele vai te guiar, Ele vai segurar a sua mão. Está difícil, está ruim, mas não olha não, fecha os seus olhos, chora, lamenta, pede ajuda, clama. Mulher de Ló, grite, fale: Ló, me ajuda, tampa os meus olhos e me guie, porque eu não posso olhar para trás, eu preciso obedecer o que o Senhor tem direcionado para mim. O Senhor coloca uma igreja à nossa volta para isso, para que nós possamos ajudar aos outros, admoestar, corrigir, exortar, fortalecer, se alegrar junto, encorajar. E essa pessoa que está do seu lado, Deus colocou aqui para te ajudar, não foi para te atrapalhar. Você pode glorificar o Senhor por isso? A caminhada é dura, é difícil, amados, é muito difícil, é muito complicado, mas vale a pena perseverar no Senhor. Antes eu não tinha essa palavra, antes numa vida de pecado não tinha, mas hoje através do Espírito Santo nós conseguimos romper todas as barreiras nele. Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja preparada para Ele. Glória a Deus. Ele quer encontrar uma igreja voltada para Ele. Continuando essa mensagem, amados, ela não se apressou em obedecer. Ela foi andando devagarzinho, foi olhando e olhou para trás, e como consequência virou uma estátua de sal. Foi ingratidão também, amados, porque uma vez que você recebe o amor de Deus, Deus te perdoou, você não merecia perdão. Nós aqui estávamos perdidos, batendo cabeça nesse mundo. Um dia Cristo nos alcançou. Eu que sou grato ao Senhor, olhar para trás não é uma opção. Eu preciso continuar olhando para Cristo. Glória a Deus. Se eu desprezar a misericórdia do Senhor, se eu não valorizar o seu sacrifício na cruz do Calvário, se eu não